Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o Saúde e Bem-Estar. Hoje a gente vai falar sobre a tão indesejada dor de cabeça. Segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 90% da população mundial sofre com dor de cabeça ao longo da vida, além de ser o sexto sintoma mais incapacitante do mundo. Por isso, nesse programa, a gente vai abordar as causas, os sintomas, os tratamentos e as descobertas científicas que ajudam os médicos a tratar seus pacientes para melhorar a qualidade de vida. Dor de cabeça, tipos e diferenças entre elas. Quais os riscos, as formas de diagnósticos e os tratamentos? Você acompanha ainda a participação da coordenadora da Neurologia do Hospital Mater Dei, a doutora Júlia Calas. Gente, pensa comigo, uma noite mal dormida, gasolina cada vez mais cara, inflação, nossa, isso tudo é um prato cheio para uma bela dor de cabeça, não é? Só de pensar já vem uma pontadinha aqui. Mas isso não é um privilégio meu de jeito nenhum. Os dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia mostram que 95% das pessoas têm dor de cabeça pelo menos uma vez na vida, ou ainda vão ter. Imagina que existem pessoas que sentem dor de cabeça todos os dias, o dia todo. E tem ainda quem acha que as dores de cabeça são coisas normais. Não, isso faz parte do dia a dia. Vão levando a vida como se não tivesse nada mais grave acontecendo, sofrendo com esse sintoma. Não procuram uma ajuda médica. É preciso ter cuidado. Dor de cabeça pode sim ser sintoma de doenças graves. E mesmo que não seja, nesse caso, um sintoma de doença grave, ninguém merece viver sofrendo. Desse contingente aí, 70% são mulheres, 50% são homens que sentem pelo menos uma vez ao mês a danada da dor de cabeça. É uma realidade incômoda, muito dolorosa, que atrapalha a qualidade de vida, a produtividade, a saúde de uma enorme parcela da população brasileira e do mundo. Você tem dor de cabeça? Então participa conosco do programa, mande a sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão aqui nas nossas redes sociais, olha elas aí, conte a história da sua dor de cabeça pra gente. E para falar sobre esse assunto, temos a honra e o privilégio de receber aqui no Saúde e Bem-Estar a doutora Júlia Calas, coordenadora da Neurologia do Hospital Mater Dei. Doutora Júlia, que também é especialista em AVC e duplex transcraniano. Muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença para falar de um assunto tão importante para praticamente todo mundo que respira, né, doutora? Com certeza. Como é que a gente pode começar essa conversa? Procurando uma dor para chamar de nossa, tem mais de 200 dores de cabeça diferentes? Existem mais de 200 tipos de cefaleia. Cefaleia é o nome médico, termo médico que a gente dá para dor de cabeça. Então, cefaleia e dor de cabeça é a mesma coisa. São dores, né? Só para caracterizar, são dores que a gente pode imaginar uma linha imaginária entre o canto do olho até essa região da orelha. Tudo que dói para cima é dor de cabeça. Tudo que dói para baixo é dor em face, então são dores diferentes. E aqui atrás é a nuca, então a dor de cabeça ela vem nessa região até antes de chegar à nuca. Então, tudo que a gente fala, por exemplo, nossa, essa dor de ouvido está me dando uma dor de cabeça terrível, tem gente que sofre de ATM, aí já não é da categoria de dor de cabeça, são dores mais faciais, assim, é muito comum essas dores se associarem ao tratamento dela, né, o manejo delas, né, até nas sociedades, elas são sociedades brasileiras de dor de cabeça, inclui também essa parte de dor de face, mas são dores diferentes. E a diferença entre dor de cabeça e enxaqueca, a gente confunde também de forma muito corriqueira, né? A enxaqueca, ela é um tipo de dor de cabeça. Como você disse, existem 200 tipos de dores de cabeça catalogadas. Entre elas, a mais frequente e incapacitante é a enxaqueca, por isso que todo mundo também conhece. Mas, por exemplo, a cefaleia tensional, que é uma dor em sensação de aperto, incômoda, ela é a mais comum.
mas a enxaqueca vem logo atrás dela e é muito mais forte e incapacitante. Por isso é tão relevante a gente falar dela. Incapacitante, essa eu acho que é a palavra para diferenciar a enxaqueca da dor de cabeça. Incapacitante quer dizer, a pessoa não vai conseguir nem levantar da cama. Isso impacta, Fernando, na qualidade de vida da pessoa, porque a qualidade de vida, ela é um aspecto do bem-estar físico, social, emocional da pessoa, né? Saúde é isso. E a enxaqueca, ela vai impactar a pessoa, tanto no trabalho, então a gente sabe que grande maioria das pessoas que sofrem de enxaqueca faltam ao trabalho ou rendem muito menos no trabalho. Vai impactar a vida pessoal dela, porque ela, por exemplo, em casa, às vezes ela fica de mais mau humor, claro, ela está com dor, ela não consegue ter uma vida pessoal saudável com os filhos, às vezes com o esposo. E na vida social, quem nunca ouviu falar, eu ia numa festa, mas começou a me enxaquecar, agora eu não vou. Eu ia fazer isso, começou a me dor, agora eu não consigo ir. É algo que incapacita mesmo as pessoas. Quem não sofre de enxaqueca não entende o que é uma enxaqueca. Agora, quem sofre com a enxaqueca tem um relacionamento com essa dor que consegue até entender quando vai chegar a crise, né, doutora? Exatamente. Existem alguns tipos de enxaqueca que elas são precedidas por um sintoma que a gente chama de aura. Aura é como se fosse um aviso de que a dor vai chegar. E geralmente essa aura começa 20, 40 minutos antes da dor. A aura mais comum é a aura visual. Então a pessoa começa a ter um embaçamento visual. Sabe quando você está andando numa estrada quente, você vê o asfalto dando aquelas ondas? A pessoa começa a ter essas ondas no campo visual, e isso é um prenúncio que a dor vai vir daqui a pouco. Então, a pessoa que tem aura, ela já reconhece que a dor pode vir. Muitas pessoas têm enxaqueca sem aura e não tem essa premonição de que a dor vai vir. E quando acontece a crise, tem um problema muito sério com luz, né? A pessoa não aguenta, em a alguns característica casos. Da enxaqueca, então assim, a enxaqueca é um tipo de dor. Qual que é a característica da enxaqueca? É uma dor pulsátil, ela pulsa igual ao coração. Geralmente, a maioria das vezes, ela é de um lado só da cabeça. Ela vem associada a gente chama de fobias, né? São intolerâncias, tanto à luz, quanto a cheiros, quanto a barulhos. Então, barulhos normais, às vezes de uma televisão ligada, às vezes essa luz que está aqui incomoda a pessoa, e associada também a mal-estar, então náusea, muitas pessoas vomitam. Se você tem todas essas características, a gente pode falar que essa dor é uma enxaqueca. E aí, essa pessoa vai querer ficar num quarto escuro, ela vai querer que todo mundo desligue os barulhos da casa. Se ela está trabalhando num lugar que tem barulho, essa pessoa fica intolerante, ela não consegue. E aí a questão do impacto na vida profissional também. Uma dor de cabeça pode evoluir para uma enxaqueca? Sim, as dores eu tinha dores de cabeça de uma forma e eu evoluí com enxaqueca. Mas 80% das enxaquecas, elas estão relacionadas com a genética, né? Então elas são herdadas, a chance de você ter uma dor e o pai ter uma dor, ou uma mãe ter uma dor, um irmão de primeiro grau ter uma dor, ela é muito forte, o componente genético dela é muito forte. Agora, a gente imagina, né, que com 200 tipos diferentes de dores, existem também até mais de 200 causas para tudo isso, né, doutora? A dor de cabeça, a gente separa assim, como a gente define as dores de cabeça, são primárias ou secundárias. Então, as causas primárias, dores de cabeça primárias, são aquelas dores que acontecem por uma alteração química do cérebro, e a dor de cabeça é a própria doença, não existe outra doença para dar a dor de cabeça. A dor de cabeça já é a doença, por exemplo, a enxaqueca. No caso de uma questão genética, isso é mais preponderante? Exatamente, sim. Agora, existem as dores secundárias, e aí é uma dor secundária a alguma doença do corpo ou da cabeça. Por exemplo, a pessoa tem um tumor cerebral, vai dar uma dor de cabeça pelo tumor, é secundária ao tumor. A pessoa teve uma dengue, vai dar dor de cabeça pela dengue. Um desarranjo intestinal. Muitas vezes esses quadros assim, viróticos, né? As viroses dão muita dor de cabeça. Então, às vezes, está num quadro de diarreia, de gripe, vai ter como consequência uma dor de cabeça, como consequência. Quadros importantes como meningite também, né? A gente sabe que a grande característica da meningite é a dor de cabeça. Mas são cefaleias secundárias, né? As primárias, que são essas mais comuns,
cefaleia tensional, enxaqueca e outras mais 200 tipos de dores, elas começam sem ter uma causa específica. Muitas vezes você faz um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, você não encontra nada e a pessoa tem dor. Sim. E muitas vezes essa é a angústia da pessoa com dor. Ela fala, mas eu não tenho nada. Não, ela tem a dor de cabeça. A dor é a doença. A dor é que, às vezes, é tratada de um jeito subestimado, com automedicação. Acho que esse é um ponto muito importante, muito né, doutora? Muito importante, Fernando, porque assim, o problema da dor de cabeça é que ela é subdiagnosticada e ela é banalizada. Então, todo mundo tem um remedinho para tratar a dor de cabeça. Porque ela virou uma expressão, né? Ah, isso está me dando uma dor de cabeça, fulano, tá... não me cria dor de cabeça. Também. E porque a pessoa que tem dor de cabeça, ela começa a achar que isso é normal. E aí você pergunta, muitas vezes no exame neurológico, você pergunta, você tem dor de cabeça? Ela, aquela normal, doutora. Não, normal é não ter dor. Ter dor não é normal, pode ser comum, mas normal é não ter dor. Então, essas pessoas que já falam, mas eu tenho dor normal, porque minha mãe tem dor também, essas não procuram, elas demoram, tem alguns dados, né, que falam que as pessoas que sofrem de dor de cabeça frequente, elas podem demorar 5 anos para chegar a um médico e até 11 anos para chegar no especialista para tratar a dor de cabeça, porque ela se automedica, porque ela acha que aquela dor já faz parte da vida dela. E certamente toma o mesmo remédio que a mãe toma, que também tomava o mesmo remédio que o vizinho tomava. Exatamente. E isso vai, de certa forma, mantendo a dor de cabeça? Pior, vai piorando a dor de cabeça, porque a gente entra num quadro de abuso de analgésicos. Analgésicos são essas medicações que tiram a dor. Se a gente entra num quadro de abuso de analgésicos, a gente tem a chance de cronificar uma dor de cabeça. Cronificar é tornar ela mais frequente, quase diária. Tem pessoas que têm dor crônica, que são mais de 15 dias por mês ela tem dor. Todos os dias, praticamente, do mês. Um dia sim, um dia não, ela tem dor de cabeça. Nós não estamos nem falando de enxaqueca, é dor de cabeça. Pode ser enxaqueca e muitas delas cronificam. A enxaqueca cronifica, né, mais comum, mas tem outras dores constantes, como você falou, tensional, que podem cronificar também. Agora, a dor cronificada é uma dor pesada também, né? Agora, aí o resultado, a eficiência do resultado, depende da eliminação desse hábito de tomar remédio. Um dos tratamentos é interromper o abuso de analgésicos. Só que a gente conhece o paciente com dor de cabeça. Ele não consegue parar de tomar porque ele tem dor e é legítimo isso. Então, a orientação nós temos que entrar com um tratamento preventivo de dor, que não são remedinhos de dor, são outros tipos de medicações que vão dar a essa pessoa uma base para ela ter menos dor e aí sim conseguir tirando a quantidade de remedinhos que ela usa. E o tratamento só vai ser bem sucedido se a pessoa entender o tratamento. Por isso que o especialista é importante. E a gente mostrou na abertura que a prevalecência é muito maior entre as mulheres. São causas hormonais responsáveis por isso? Realmente é o sexo mesmo, né? O sexo feminino, ele tem mais dor. Tem muita relação com o hormônio, então a gente sabe que tem uma cefaleia que a gente chama cefaleia menstrual, né? Que vem muito quando existe os ciclos hormonais da mulher, então quando faz essa mudança de hormônio, pode desencadear muita dor de cabeça, né? Enxaqueca principalmente, mas também tem aspectos outros genéticos mesmo que a gente não sabe por que nas mulheres sofrem. Mais estresse, talvez a questão emocional influencia muito também. Mas é mais comum, a enxaqueca principalmente é mais comum na mulher. Mas existem cefaleias que prevalecem em homens, por exemplo, a cefaleia em salvas, que é um tipo de dor muito característico e que ela sim prevalece nos homens. Doutora, uma das formas de tratar esses terríveis tipos de dor de cabeça é o diário da dor, né? O paciente protagoniza esse tratamento, ele toma lugar nessa investigação e aí ele descobre coisas que podem estar causando essa dor de cabeça. Desencadeando, como alimentação, por exemplo, hábitos que são gatilhos para essa dor? Com certeza. Eu acredito que o único tratamento bem-sucedido é quando o paciente se envolve e ele entende qual que é a linha de tratamento que a gente vai fazer. Então, tanto com medicações, como o diário da dor, como você bem falou. O diário da dor, ele é essencial para o paciente, porque eu digo muito para os meus pacientes, a dor de cabeça, tratar a dor de cabeça é quase que um exercício de autoconhecimento.
tratamento. Eu acho fantástico isso. Então, você tem que ter lucidez. Você não fala assim, nossa, eu tenho muita dor e eu não sei por que essa dor. Então, vamos começar a ver por que essa dor. Escreva. A gente Escreva sobre anota ela. tanto... nós fazemos um quadro, né, assim, de dor, com os dias da semana, os horários, qual a nota da dor que ela teve, o que ela usou de medicação e o que nessa hora ela acha que pode ter sido a causa. Muitas vezes, se a pessoa tem 15 dias de dor por mês, Fernanda, ela não sabe ainda. Mas à medida que ela vai limpando esse mapa da dor, ela vai começando a identificar. Então, ela fala, olha, esse dia eu briguei com o meu chefe, depois eu tive uma dor de cabeça. Então, é um fator emocional. Esse dia eu comi na minha casa uma farofa com banana, que eu nunca como, e tive dor. Será que é banana? Será que é farofa? Vamos deixar observado, vamos anotar isso para ver se isso se repete de novo a próxima vez que você alimentar. Então, assim, é muito interessante ter esse controle, porque a pessoa começa, como você disse, a ser protagonista da dor dela e do tratamento dela. E vai descobrindo ali os hábitos Onde podem estar os desencadeantes. Muitas pessoas sabem dos seus próprios desencadeantes, e tem os mais comuns, né? Na alimentação, quais são? Leite é muito comum. Isso não quer dizer que é para todo mundo, tá? Isso é muito individual. Às vezes a Lactose. pessoa pode tomar o leite em si, leite, queijo, derivados de leite, não só lactose. Azeitona tem algumas é muito reações comum. alérgicas que podem desencadear dor de cabeça Tem. também, né? Embutidos é muito comum. O álcool é muito comum dar, mas tem Tanto pessoas... é conhecida como dor de cabeça da ressaca, Tem pessoas né, que têm, e não é por quantidade, às vezes a pessoa toma um copo de cerveja, meio copo de cerveja, ela tem dor. Tem outras pessoas que com cerveja não tem com vinho, que é muito comum também. Então, a gente tem que buscar ovos, carne de porco, a gente vê que é muito comum. Cada pessoa é um universo de possibilidades. E ela tem que ter esse autoconhecimento e saber o que para ela dá dor, porque realmente no tratamento a gente vai tentar excluir alguns desencadeantes para ajudá-la, para ela ter essa lucidez de quando ela tem dor e por que ela tem dor, né? Muito importante, por exemplo, assim, controle de obesidade é muito importante. A gente sabe que a obesidade está relacionada com a cronificação de dor. Atividade física é obrigatório para quem tem dor de cabeça, então é atividade física frequente e regular. Eu falo com os meus pacientes, não é para virar maratonista, mas... Para se movimentar. É para se movimentar, para espairecer, para sair do estresse do dia a dia, mas também porque a gente sabe que essa movimentação do corpo, a atividade física, ela protege, ela é quase que um tratamento preventivo da dor. Para tudo, né? Pra Esse tudo. autocuidado, ele serve para a saúde do coração, dos rins, do baço, do esôfago. Com certeza. Prevenção de AVC. De AVC, né? Doutora, a gente tem aqui um quadro chamado Mito ou Verdade, com temas bem relacionados ao assunto que a gente está falando aqui. Vamos a ele? Vamos. Vamos lá. Mito ou verdade? Enxaquecas e cefaleias tensionais são consideradas crônicas? Muitas vezes. Então, tem pessoas que têm enxaquecas ou cefaleias tensionais esporádicas. Uma vez a cada 4 meses, uma vez no semestre. Agora, outras pessoas podem ter de forma crônica, mais de 15 dias, mais de 3 dores por semana, 2 dores por semana, e isso já requer tratamento preventivo, não só dos remedinhos, mas uma prevenção. Luz e som podem ser fatores agravantes ou até desencadeantes de crises de enxaqueca. Com certeza. Principalmente, eu acrescentaria outro, odores. Tem pacientes que desencadeiam dor por causa de um perfume forte no ônibus. Inclusive, congressos de cefaleia no mundo todo, eles sugerem, né, que os médicos vão sem perfume no congresso. Porque a gente sabe que é uma parcela grande das pessoas, 15% da população tem enxaqueca, Fernando. Então, a gente se a gente chega cada um com seu perfume, a gente pode estar desencadeando uma dor numa pessoa ali do nosso lado. Tem a maneira politicamente correta de passar o perfume, que é de jogar aquela nuvem que fica ali, você passa por ela e aí não vai ficar exagerado. Mas eu acho que acaba sendo pouquinho, né? E aí nem é a mesma coisa que não passar, mas um perfume forte é terrível, né? Principalmente para quem tem dor. Pense nisso na hora de exagerar no perfume, né? Isso vale para homens e mulheres, porque essa é uma desproporção que não distingue, né, doutora? Exatamente. Bom, existem hábitos que contribuem para diminuir as crises de dor de cabeça.
Verdade, com certeza. Por exemplo, a atividade física, que a gente comentou aqui, um autoconhecimento, as terapias, né, são tratamentos que a gente chama de não farmacológicos, inclusive para dor. Então, uma terapia cognitivo-comportamental, ou a própria análise. Existem técnicas de relaxamento, meditação que são técnicas que chamam de biofeedback, né, de você conhecer o funcionamento do seu corpo e conseguir, através, às vezes, da respiração, e melhorando, às vezes, uma frequência cardíaca alta. Muito interessante, né? Que isso tem pontos de contato com o que a gente falou sobre o paciente ser protagonista dessa luta contra a dor de cabeça. Não é só remédio, né, Fernando? Muitas vezes o paciente chega querendo um tratamento onde ele tome algo que resolva. E muitas vezes não é só isso. Uma pílula mágica. Uma pílula mágica, nós não temos. Não existe ainda, né, doutora? Nem almoço de graça, não. Nem a pílula mágica. Mais uma questão. Mulheres são acometidas por dor de cabeça de uma forma maior do que os homens. Sim, falamos disso. Com certeza, é uma proporção de 3:1, né? A cada 3 mulheres que têm enxaqueca, um homem vai ter. Existem tipos de alimentos que aumentam a dor de cabeça? Existem, principalmente os que desencadeiam, né? Então, relacionados ao tanino, à tiamina, aos nitritos. Então, são os embutidos, azeitona, abacate, a gente vê muito. Aspartame, muitas vezes, né? Que são os adoçantes, também são relacionados. A cafeína? O café é contraditório. Porque um abuso de cafeína pode ajudar a cronificar uma dor de cabeça. Porque tem cafeína nos remédios que cuidam da dor de cabeça. Só que pequenas doses de cafeína podem proteger contra a dor de cabeça. Então, você toma um café descafeinado? Não, aí não tem cafeína, né? Mas, por exemplo, você tomar 1, 2 xícaras por dia é muito permitido de café. Você não tem que ter uma abstinência de café. 1, 2 xícaras ao dia. Mas tem pessoas que tomam 6 xícaras por dia, tem pessoa que anda com um bule de café do lado e toma café. Isso, a chance de cronificar é grande. E se você tira de uma hora para outra a cafeína dessa pessoa, ela também piora, porque ela tem abstinência pela cafeína, né? Então, essa regulagem que a gente faz em consultório também, essa orientação é muito gradual. Tem mais essa questão aqui. Existem alguns casos que as crises podem ser desencadeadas por alimentos específicos. Mito ou verdade? Verdade. Como a gente disse, né? Alguns alimentos a gente sabe que para muitas pessoas é um desencadeante. O leite, carne de porco, muitas vezes, às vezes ovos. Eu tenho um caso de uma paciente que começou uma dieta, né? E estava fazendo exercício físico e, de repente, ela começou a comer 4 ovos de manhã. E não diferente, as dores pioraram. E quando ela me contou, você tem que buscar isso, porque muitas vezes o paciente, ele não tem esse insight que pode ser isso. E quando dieta que não tem carboidrato e muita proteína. É muita proteína, exatamente. Mas assim, é específico da pessoa. Eu tenho pacientes que comem ovos e não tem nada, mas essa pessoa especificamente começou a ter um consumo muito maior de ovos. E só da gente falar, reduza esses ovos de manhã, não precisei de tratamento com remédio, não precisei... A gente fez um diário da dor. Diário da dor. Ela anotou e ela melhorou. Olha essa questão. Questões emocionais e estresse podem desencadear crises de dor de cabeça. Mito ou verdade? Verdade. Então, esse controle emocional é muito importante. É muito difícil a gente falar que vai viver uma vida sem emoções, né? Sem um dia eu estou muito nervoso, aconteceu uma coisa impactante, eu estou chateado. Mas, aos poucos, nós temos que encontrar esse equilíbrio. E aí, talvez, onde venha o valor de uma terapia para a pessoa, né? De saber lidar com essas emoções, saber ter um autocontrole, saber conseguir fluir mesmo nessa crise, né, emocional que ela teve. A atividade física ajuda a eliminar muito desse estresse, né? Eu falo que a gente tem que ter válvulas de escape e a atividade física é uma delas. Acidentes ou traumas cranianos podem desencadear dores de cabeça crônicas? Podem.
Isso a gente vê acontecer. O que mais preocupa o neurologista são o início de uma dor de cabeça após um trauma, né? Então, assim, a gente sempre tem que pensar nas causas, no surgimento de alguma hemorragia dentro da cabeça. Isso é um sinal de alerta, né? Se a gente fala de sinais de alerta, quando procurar um neurologista, um deles é isso, um trauma que evoluiu com uma dor de cabeça. Mas muitas vezes tem pessoas que falam que começaram a ter dor de cabeça logo após um trauma importante que tiveram, por exemplo, uma queda, onde caiu e fala, e a pessoa sabe, desde aquele dia eu comecei com uma dor de cabeça que persiste aí por anos, por exemplo, já foi investigado, não foi achado nada. Tanto é que existem estudos de impacto na região da cabeça, em jogadores de futebol americano, né? E também nos boxeadores, né? Sim. De sequelas que vêm por causa Tanto do dor impacto. como, nesse caso, eles falam até de doenças de distúrbio de movimento, né? Parkinson, eles ligam outras doenças neurológicas também a esses traumas frequentes em cabeça. Doutora Júlia, a conversa está ótima. Nós vamos fazer só um breakzinho para a gente tomar um cafezinho descafeinado. Um cafezinho? Uma água. A gente volta daqui a pouco. Aproveite aí, mande sua mensagem para a gente, sua dúvida aqui pelas nossas redes sociais. A gente toma uma água e volta na sequência.